Bom dia a todos, como é que vocês estão? Bem-vindo ao Turma Cansado do País. Trazendo uma nova campanha de RPG de mesa aqui, uma campanha de futebol dessa vez. O nome da campanha é Futebol World Champions. Como de costume, vamos separar em duas partes, uma explicando o sistema, outra explicando a sessão resumida. Então, bora direto pro sistema. O sistema desse RPG é bem simples, pra falar a verdade. Então, vou fazer rapidinho isso daqui. Tem três status principais: técnica, velocidade e força. Eles definem os dados que o personagem vai usar. Então, se você tem 10 de força, roda um D10. Se tem 12 de força, roda um D2. E nós temos os status atributos, né, mais específicos, como passe, drible, precisão, marcação. E esses são os modificadores. Então, de certa forma, você tem até um D99 com mais 99. É o máximo que você consegue pegar, né, em certas coisas. Força geralmente é vinculado aí ao equilíbrio, ao salto, ao chute e alguns desses outros atributos, mas depende um pouco mais de força também. Técnicas são atributos mais específicos como drible, passe, cruzamento, um pouco de marcação. E velocidade tanto para avançar quanto para reagir a algo, porque tem reflexo aqui também. Então, esses três atributos são os principais no RPG gira em torno deles. Basicamente é esse o sistema, não tem muito o que explicar além disso. Exceto pelo fato que ações pelas costas tendem a dar falta, então você tem que rodar um dado D10 para ver se vai ser falta ou não. Então carrinho por trás, coisas desse tipo dá falta. Que se você critar negativo também tem chance de dar falta, mesmo sendo drible ou carrinho. É, vocês entenderam. Agora vindo para a sessão, nós temos três participantes. Vou começar por ele, o que é mais fácil de introduzir, Levi. Nosso caro Leveme protagoniza Leveme, é o nome do personagem dele. Um moleque de, acho que 13 anos, se eu não estou enganado. Nasceu no Brasil. Ele é um ponta de ligação. Não tem muito mais o que falar não, pra falar a verdade. É isso. E ele é rápido. Acho que é isso, ponto de ligação e rápido. Resumindo bastante o personagem dele, é isso daí mesmo. E eu tinha esquecido, mas ele também é rico. Não me pergunte por quê. Mas decidiram que ele é rico também. Os dados, né, no caso, não foi ele em si. Depois do Leverme, nós temos Arnaldo Pinto, um nome que eu carinhosamente, com muita consideração, criei para o homem. Ele aceitou o nome, então tamo junto. Protagonizado por Lucaus. Ele é um calvo que joga de ponta direita e ponta de infiltração. Na verdade, ele é ponta esquerda, perdão. Tô confundindo a posição aqui. Ele tem habilidades do L. Ele faz o L. Do L da ponta esquerda, ele é um pouquinho melhor. E é isso, mano. O famoso petista. Nós temos mais um participante. Porém, o vagabundo não quis fazer foto do personagem dele, então ignora por enquanto. É o famoso marrento. É o Jubileu. Terminando as introduções, nós temos introduções de time pra fazer. É muito negro, mano. Não faz muita diferença, eu vou introduzir isso durante a sessão mesmo. Resumindo bastante a história, porque a gente teve outra campanha antes dessa, essa aqui foi meio que uma nova campanha da mesma campanha. Toda essa molecada, eles vivem no Japão agora, onde o Japão é uma superpotência no mundo do futebol. Os caras são simplesmente os melhores que tem. Ele é um mundo que segue um pouquinho a linha do Tsubasa ali, inspiração. Tipo, não é exatamente o mesmo negócio, mas eu quis seguir a lógica, tipo, o Japão do Tsubasa é tão bom que dominou o mundo, então bora fazer um RPG que o Japão domina o mundo mesmo também. É mais ou menos essa ideia. Com isso, nossos caros moleques aqui, né? Eu esqueci de me apresentar, perdão. Calma aí. Também temos o Clonaldo II.
E Clonaldo II é um personagem protagonizado por mim mesmo. Eu até que gosto de fazer personagens meus no RPG de futebol. E ele é um volante defensivo. É tipo o primeiro volante ali. É um terceiro zagueiro. Zagueiro avançado. Mais ou menos essa a função dele em campo. E você percebe meu favoritismo com o meu personagem pelo fato de que eu esqueço de apresentar ele e também esqueço de botar ele na partida, né? Lendário. Eu esqueci completamente que eu tava no jogo. Bem, continuando. Como eles estão no Japão, é um bagulho extremamente disputado. Os moleques não conseguiram encontrar clube a não ser um clubezinho menor, que é o Musashino, né? Seleção de clube de base de Musashino. E como o clube não tinha peneira, tinha porcaria nenhuma pra entrar, mano. Qualquer um chegava lá, dava a oitava no time. O treinador decidiu fazer um jogo teste para ver qual vai ser a escalação, qual que é a qualidade de cada jogador. E os times foram divididos meio que randômico, né? Nós temos nossos melhores jogadores aí, que são o meio atacante Oliver. O Oliver é um jogador mais técnico que joga no meio de campo. Ele tem muito drible, muita técnica, então ele que avança pro time, uma bola pro ataque. É pra marcar, não é com ele não. Ele até que consegue marcar, pra falar a verdade. Com a técnica dele, ele até que consegue. Mas não é muita qualidade. Ele é um dos três melhores jogadores do time, né? No meio de campo ainda nós temos a Hana, ou a Lana. Elas são as duas, só que uma é pior que a outra. A Lana é a única boa. Que são as irmãs gêmeas do Kagebushi. Elas são volantes defensivos meio que líbero. Elas têm bastante técnica, elas têm bastante marcação e um pouquinho de habilidade para levantar a bola para frente pro meio de campo pro Oliver, né? E para finalizar com nossos melhores jogadores, nós também temos o Lorenzo, que é um zagueiro muito forte, muito bom em salto, porém meio ruim na marcação. Tipo, ele é o anti-aéreo do time. A marcação fica pro Sasaki. Já o Sasaki é o lado técnico da defesa, então o mano a mano é mais ou menos ele que pega. De preferência é o meio de campo, mas se chegar pra ele, ele vai ter que segurar a bronca. Como são basicamente 25, 24, 20 e poucos personagens do time, eu só vou citar esses aqui que são os mais importantes. Nós também temos 7-Eleven Johnsons, que é o goleiro, e alguns outros por aí, mas, bem. Seguindo para roletadas de escolha de time, se eu não estou enganado, foi Luke em um time sozinho com Leverme e o Jubileu do outro lado. Então nós tínhamos Leverme, o Site e o Arnaldo Pinto no time inimigo. E ambos os três se enfrentaram. Infelizmente, Arnaldo Pinto teve um azar. Ele decidiu roletar para saber se o atributo dele ia ser melhor ou pior que a média. Ele pegou pior, bem pior. Os status dele são basicamente metade do time. Então ele é o pior jogador em campo? Não é. Tem piores que ele, mas ele é um dos piores. E o primeiro jogo basicamente acabou no 0-0, infelizmente. Porque basicamente a Lana e a Hana dominaram o meio de campo inteiro. Ninguém conseguia passar por ela, porque era muito forte na defesa. E como o Lucas não conseguia infiltrar pra chutar e fazer gol no Johnson 7-Eleven Johnsons, então meio que não tinha ninguém que fazia gol. E o nosso atacante, que é o Davi, ele não conseguia passar pelo Lorenzo. Então, tipo, a defesa do time é extremamente forte e o ataque do time é decente, mas não é forte o suficiente. Agora, pro jogo, o resumo dele é que os caras estavam mais perdidos que cego no meio de tiroteio. Pediram pra mim tirar a print do campo pra ver se eles conseguiam enxergar alguma coisa. Que os caras não sabiam nem onde é que eles estavam. O meu RPG eu não faço minimapa, porque, tipo, minimapa é uma habilidade individual de cada um. Se eles quisessem ter, eles podiam ter colocado, mas ninguém quis colocar, então se virem sem minimapa. Logo, nenhum deles enxerga o minimapa, eles têm que ficar pedindo pra mim explicar o que tá acontecendo ao redor deles. E aí era basicamente 3 segundos e eles pedindo onde é que eu tô. Manda uma print do mapa pra nós saber. Levi me conseguiu fazer
criação de jogada, mas infelizmente, como eu falei, o Davi não conseguia ganhar do Lorenzo, que o Lorenzo é muito mais forte que o Davi no jogo aéreo. E o Davi é um jogador aéreo, tipo, ele chuta no chão? Chuta, mas não é tão bom quanto ele no aéreo. Já no ataque do Lucas não tinha atacante, porque o único atacante bom é o Davi, os outros atacantes são todos meio bucha. Então, não conseguia passar pelo goleiro. E acabou que na verdade virou um 0 a 0. A escalação titular foi escolhida, o Levine foi o único que entrou como titular, já que o meio de campo está meio reservado para as duas irmãs e pro Oliver, que são os melhores jogadores do campo. A escalação completa acabou sendo o Isla Moira como goleira, Sujiro Takamura como lateral esquerdo, Lorenzo Urichi como zagueiro, Yujiro Sakaki como zagueiro também, Buck Sarampo no lateral direito, Alana e a Hana no volante, o Oliver no meio de campo, Felipe como ponta esquerda, Davi como atacante, o Levime como ponta direita. Bem com a escalação de 4-3-3 aí, com dois volantes, que é tipo uma forma defensiva, um pouco menos ofensiva do 4-3-3 tradicional. Com a escalação provisória titular sendo escolhida, o treinador decidiu dar uma outra chance para o pessoal se mostrar, né? Porque tipo, ele não conhece ninguém, não deu tempo de ver a habilidade de todo mundo no primeiro jogo treino. Ele deixou a escalação titular, que vai testar ela, contra o pessoal do banco que não tinha jogado ainda, porque eram tipo 26 jogadores, não dava para colocar uma partida só. Então alguma galerinha ficou de fora. E obviamente eu esqueci novamente de me colocar, então eu não joguei nenhum dos dois jogos. É triste. Mas a segunda partida foi mais tranquila, porque o time principal ele é mais forte e como o Lorenzo estava no time, o Davi estava mais livre no ataque. Com isso, o Levime conseguiu lançar um cruzamento para ele e o Lorenzo lançou um voleio em cima do. O Lorenzo não, perdão. O Davi conseguiu um voleio em cima do Rico. Então ele conseguiu trazer um gol pro campo, sendo Levime responsável pela única assistência que teve até agora e o Davi o responsável pelo primeiro gol. Com isso a partida acabou 1 a 1. O Redson até que conseguiu. O Redson não, né? Perdão, tô acostumado com o RPG. O Arnaldo Pinto até que conseguiu se destacar um pouco nessa partida. Ele conseguiu fazer umas jogadas boas ali, não muito impressionantes, porque os status dele são bem baixos. Porém, mesmo com pouca coisa, ele conseguiu se mostrar. Então ele saiu do time reserva do reserva para virar pelo menos banco, tá ligado? Aí o time reserva, o time titular não mudou no final de contas, eles eram realmente os melhores que tinham. E na reserva ficou o Urico Bimbo, que era o melhor goleiro. O Seven Eleven tava, mesmo sendo melhor e tendo mais status, tava jogando péssimo, então infelizmente, né, ficou no banco do banco. A Nefertari Bastet, o Clonaldo segundo. Eu me coloquei aqui porque senão eu vou acabar ficando sem jogar, porque eu não vou lembrar de me colocar nos treinos. Eu sei, eu me conheço. O Axel Side, que é o Jubileu. Meritamon Sakuya, que é um ótimo meia esquerda. E o Analdo Pinto como ponta direita. Esses são a escalação completa com os reservas. E sinceramente, essa foi a sessão de hoje. A gente tava com pouco tempo, o pessoal teve que sair cedo, não deu pra fazer muita coisa. Não deu pra fazer pelo menos dois joguinhos. Foi bastante coisa pra falar a real. Eu tô um pouco ansioso porque essa campanha ela tem um sistema mais focado a ser longa, né? Então vai ter muito tempo de sessão. A última sessão teve um ano inteiro, só que o problema é que como o sistema não era feito para ter um ano, tava dando problema, então a gente teve que resetar o bagulho. A gente resetou agora, então eu tô ansioso para as próximas sessões, espero que vocês também estejam. Agora fui.